tempo com tantas incertezas, compreender uma passagem do Evangelho pode nos ajudar a amenizar um pouco as nossas inseguranças. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a passagem que Jesus fala dos ricos e o reino de Deus. O que nós vamos ler hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 23 ao 27. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos do 23 ao 27. Que o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus olhou em volta e disse aos seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus! Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse, mas ele continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus foi muito duro nesse momento, né? E essa dureza, ela vem justamente daquilo que nós observamos até o dia de hoje. Ontem saiu uma notícia falando, por exemplo, sobre as empregadas domésticas, né, das dificuldades em que elas estão enfrentando, e aí um dado curioso de uma pesquisa que foi feita é que as famílias que têm mais condições de ajudar, aquelas famílias com maior poder aquisitivo, das classes A e B, são as famílias que mais dispensaram, mais deixaram de pagar os seus empregados nesse período de pandemia. Ou seja, aquelas pessoas que têm mais poder aquisitivo são as pessoas que menos estão colaborando com os pobres, que são seus empregados. Pessoas que contam com aquele dinheiro todo mês e que seguramente, pela natureza do trabalho que elas executam, são pessoas que não têm outras fontes de renda. Percebam o quanto o Evangelho ele é atual. Muitos vão dizer assim, olha, o camelo que Jesus está falando não é o camelo, o animal. Né? Isso foi uma questão de interpretação, de tradução. Na verdade, Jesus está falando do fio, né? O camelo, o fio que era o fio usado para tecer, ou o cabo usado para amarrar os navios, e a agulha naquele tempo era uma agulha muito maior. Então, não é todo esse exagero, esse absurdo que hoje, quando a gente lê, a gente compreende. E, na verdade, a questão do Evangelho não é nem essa. Em qualquer interpretação que a gente olhe, o que ele está dizendo? Olha, não é impossível que aquelas pessoas que são ricas venham a participar do reino de Deus. Mas para isso existem condições de partilha. Né? Ah, nossa, quer dizer então que é errado agora a pessoa trabalhar, a pessoa ter as suas condições materiais, a pessoa conseguir gerar empregos para os outros, gerar riquezas. O trabalho, por si, ele é uma condição para que a gente viva. Né? Viverás do suor do seu rosto. Mas qual é o problema? O problema é quando nós nos tornamos escravos daquilo que nós possuímos. O problema que Jesus fala aqui é porque qual é o motivo dessas pessoas terem acumulado tanto? Qual o motivo dessas pessoas terem recebido tanto? Quantas dessas pessoas cresceram o seu patrimônio explorando os outros? Quantas dessas pessoas cresceram o seu patrimônio pagando de maneira injusta? Esse é o problema que Jesus denuncia. Muitas pessoas querem colocar ideologia política dentro do Evangelho. Mais do que isso, uma ideologia política partidária. Como se Jesus estivesse falando de comunismo, estivesse falando de qualquer outra coisa que nós inventamos muito depois da vinda de Jesus. Não tem nada a ver. O que Jesus está falando é de justiça, é de fraternidade, é de partilha. Se você se torna escravo daquilo que você possui,
então realmente você não tem condições de participar do reino de Deus, porque o reino de Deus ele depende de um desapego, ele depende de desprendimento. Quer dizer que nós vamos esperar que tudo caia do céu? Não. Mas quer dizer que nós não vamos nos tornar escravos daquilo que nós possuímos. Quer dizer que nós não vamos perder a sensibilidade de olhar para as pessoas que precisam e saber repartir no momento em que elas estão numa extrema dificuldade. É isso que Jesus implica, né, no bom sentido. Todo mundo conhece São Jorge, hoje a gente celebra o dia desse santo. Todo mundo conhece ele por conta da fábula em que ele mata o dragão, né? O dragão representando o mal. E São Jorge era um soldado do Império Romano. O Império Romano perseguia cristãos e ele teve coragem de se assumir cristão. Isso por volta do ano 300, 303, mais ou menos. Ele foi degolado, assim como foi São Paulo, porque ele tinha cidadania romana, então quem tinha cidadania romana era honrado com a morte fácil, que era a de ser degolado, pelo simples fato de não querer cultuar os deuses romanos. Então ele professou a fé dele em Jesus Cristo, resistiu à tortura e foi então degolado. Todo mundo conhece esse lado da história de São Jorge. Outro lado importante da tradição vai nos dizer que São Jorge, como ele era de uma família nobre, ele foi tornado conde, né? Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas propriedades, ele tinha muita riqueza. E o que ele fez com essa riqueza? Ele começou a distribuir para os pobres, ele começou a distribuir para as pessoas. E aí a tradição vai nos dizer que foi a partir desse momento em que ele começou a querer distribuir a riqueza dele para os pobres, é que começaram a desconfiar que ele era cristão, e aí então ele teve que professar, assumir publicamente a sua fé. Então percebam, não tem como a gente falar de santidade se a gente não falar de partilha. Não tem como a gente falar de santidade se a gente não falar de desapego. Os egípcios, eles tinham esse ensinamento, não é? Que quando você passasse pelo seu juízo, você poderia entrar no que a gente chama de vida eterna se você carregasse consigo muito ouro, algo muito precioso. Por isso os sarcófagos tinham tanto ouro, né? Eles acreditavam que esse ouro ia pesar na balança do juízo final. E Jesus vem justamente contrariar tudo isso. Se o dinheiro não é uma invenção divina, o dinheiro é uma invenção humana, por que o fato de nós termos mais ou menos dinheiro pode ser entendido como uma bênção ou um castigo de Deus? Tem gente por aí que prega que se você tem muito dinheiro é porque Deus te abençoou. É claro que Deus te abençoou. O dom da vida, por si só, já é uma bênção de Deus. Antes que eu me esqueça, já que nós estamos falando sobre partilha, o grupo de jovens da nossa paróquia está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos. Quem for da região, né, de Guaianazes, Jardim São Paulo, enfim, ou conheça alguém que seja dessa região que possa ajudar, os nossos jovens estão fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos. Então, quem for dessa região e puder ajudar, o Instagram deles vai aparecer aí, também vai estar na descrição do vídeo, para incentivar essa partilha que nós tanto falamos, né? Nós estamos numa região muito pobre, mas aqueles que menos têm são aqueles que se mostram mais generosos. Então nós contamos com a generosidade das pessoas que possam doar alimentos não perecíveis para que eles possam estar arrecadando, higienizando e distribuindo para as pessoas mais necessitadas da nossa região. Qual é o tipo de apego que eu tenho hoje que pode me impedir de participar desse reino de Deus? Como escreveu o Padre Zezinho numa das suas músicas, não é? Somos nuvem passageira nesta vida e não importa. Não importa nem dinheiro e nem poder. Lá no céu só vão entrar os amorosos, quem amou como Deus mandou amar. Então que nós possamos praticar esse desapego sincero, esse desapego segundo aquilo que Cristo nos ensinou. A crise vai passar, isso que hoje são nossos problemas, amanhã serão apenas histórias, mas as verdades ditas por Jesus continuarão sendo as mesmas. Que a paz esteja com vocês. Como nuvem passageira
que amaram como Deus mandou.